pessoal, estamos começando mais um podcast Sua História, Seu Negócio. Muito obrigado sempre pelo carinho, para você que sempre segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Muito obrigado, continua seguindo, tá? E aproveita, compartilha também com o pessoal aí, quem quiser conhecer o nosso podcast. Hoje eu vou contar a história da Simone. Gente, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu conheço muito pouco e já gosto bastante, então você que tá aí, eu tenho certeza que vai gostar também. Já pega um papel, pega a caneta, já vai anotando, que eu tenho certeza que tem muitos insights valiosos para você, empreendedor ou empreendedora. Simone, muito obrigado por você aceitar o convite de estar junto comigo aqui hoje. Olá, Bruno, eu admiro você Obrigado. E para mim é um privilégio estar aqui na sua companhia. Simone, é muito bacana, eu gosto muito da sua área, né, que é a área da beleza. E é uma área que eu acho formidável por vários aspectos. Primeiro aspecto que a sua área trabalha muito a autoestima da mulher, em todas as fases da vida dela. Desde uma menina até uma senhorita ou uma senhora. Sim. Então ela trabalha muito a autoestima. E também, hoje a gente sabe que a área da beleza é uma das áreas que mais cresce no Brasil, cada vez mais. E é uma área muito respeitada fora do Brasil. Então, a área da beleza no Brasil é muito respeitada fora do Brasil. Isso mostra a força das mulheres como um todo, tanto produtoras como consumidoras, né? Também as profissionais da beleza. E hoje você está à frente do Casarão da Beleza aqui em Itapetininga, né? Hoje eu formo ótimas profissionais. Exatamente. São pessoas que estão dedicadas, pessoas que realmente aproveitam o seu tempo dentro do casarão. Eu falo que lá é uma família, a gente tenta trazer mais do acolher para as pessoas, para que elas não saiam com dúvidas, para que elas tenham um curso muito bom. No quesito de formar pessoas para irem para fora, a gente já está nesse mercado aí para levar as pessoas para elas trabalharem e atuarem fora. Então, isso é um leque imenso, né, quando você entra na beleza. Sim. Eu acho formidável. Quanto tempo que você está nessa área? Há 24 anos. 24 anos. Nossa, um bom tempinho, hein? É um pouco. Dá para ensinar bastante coisa. Dá para viver um monte de coisa. Mas você é de Itapetininga, Simone? Eu sou de São Bernardo do Campo. Certo. Meus pais são paranaenses. Eu vim para cá pequena. Uhum. Eu me considero de Itapetininga. Com quantos anos você veio para cá? Eu vim com 9 anos para cá. Uhum. E hoje eu tenho 48, então eu estou a maior parte do meu tempo aqui em Itapetininga. Sim, exatamente. E como que foi sua infância? Você já gostava de maquiagem? Você já gostava da área da beleza? Eu gostava muito de cuidar das pessoas. Eu tinha sempre aquele olhar assim de estar penteando um cabelo, estar vendo a pessoa. Eu acho que a beleza também, ela faz parte de você observar as pessoas. Porque deixar as pessoas, cuidar das pessoas, ela nada mais é quando você vê aquela pessoa e o que você consegue trazer de bom para ela. Uhum. Então, a beleza e cuidado, ela anda junto. Porque você tem que entender o que a pessoa realmente está querendo, né? Uhum. Quando eu comecei, as pessoas recortavam até revistas de consultório, né? E traziam, olha, eu quero ficar assim, né? Legal. Hoje a gente tem muitas outras ideias, outras fontes, né? Mas mesmo assim tem o biotipo da pessoa, o tipo do cabelo, quantidade, né? Então, quanto mais você conversar com a pessoa, mais você consegue entregar um serviço de qualidade, né? Legal. E daí você criança, você já gostava de ficar cuidando. Você não tinha noção ainda o que era a área da beleza, então. Você gostava de ficar mexendo no cabelo. Cuidar. Eu gostava de tranças. Eu não sabia passar batom, porque minha mãe falava que era para passar batom, eu ficava quietinha. Porque eu não queria que saísse, eu ficava com a boquinha entreaberta, assim, sabe? Mas eu sempre gostava muito de estar frente ao espelho, olhar as pessoas, mexer no cabelo de uma amiga, da outra. Eu tinha essa... Mas nem imaginava. Que ia ser empreendedora, ia ter uma empresa, nada disso. Não tinha Você sonhado. Trabalhou em outros locais antes? Eu sou contadora, né? E assim, eu sou formada em contabilidade, mas aí eu atuei pouco tempo na área, né? Aí eu trabalhei em banco, trabalhei em lojas de seguros, na parte de seguros. E não trabalhei em comércio assim, sabe? Mas eu trabalhei mais com um perfil, assim, de financeira, seguro, essas coisas assim.
mais parte de investimento do que venda assim própria, né? E quando você trabalhava, você tinha vontade de ter seu negócio? Como que veio essa vontade de ter um negócio próprio? Foi ser mãe. Quando eu fui ser mãe, que daí eu não queria deixar a Júlia. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? A Júlia era perfeita. Eu falei, meu Deus, aí com quem que eu vou deixar, né? E aí eu vou fazer o quê? Daí que eu fui fazer curso para ficar com a Júlia. Então você nasceu a Simone empreendedora de uma necessidade materna. Foi por ser mãe. Ver a filha ali, olhar ali a filha e falar, nossa, caramba, agora eu sou mãe. E como que eu vou fazer? E mulher ainda, né? Porque o pai tem essa sensação, mas é um pouquinho mais desapegado, né? Pai ainda, mas é da nossa natureza. A gente vai trabalhar mesmo, né? Desde o tempo das cavernas. Sim, a gente já saía, próprio do homem. É próprio do homem. Mas você olhou ali, a Júlia ali, belezinha e tal. Falei, caramba, não dá pra bater o ponto lá no... Deus, ela era perfeita, aquela nenenzinha pequenininha, tão indefesa, né? Aí eu tinha que, sair tive a licença maternidade, daí depois tem que voltar. Mas você tinha planejado algum curso? Eu queria alguma coisa, porque o que acontece? Eu não tinha muito recurso, né? Aí eu queria alguma coisa que fosse recorrente, que a pessoa tivesse que estar sempre comigo. Aí eu pensei em manicure. Eu falei, vou ser manicure, aí todo mundo vai querer toda semana e eu vou conseguir ganhar algo satisfatório para poder não sair de casa, ficar com a Júlia. Aí foi essa a ideia. Aí o alicate era barato, algodão. Eu pensei antes o quanto que era o material, qual que era o retorno que eu ia ter e quanto que eu podia investir. É muito importante você dizer isso, porque o empreendedor ele tem que ter essa primeira matemática, essa primeira métrica. É você analisar o quanto você tem de dinheiro, o quanto você tem de tempo, o quanto você pode investir, tanto de dinheiro quanto de tempo, e quanto você vai ter de retorno, quanto e quando você vai ter de retorno. É essa matemática que você fez, né? É o que eu pensei. Eu falei, tem que ser alguma coisa rápida. Eu preciso que isso dê certo para ontem, né? Era a pressa de estar em casa. E, assim, como que eu ia atender? O que demandava, né? No caso, que eu comprei um banquinho e uma maletinha, coloquei as coisas dentro e ia a domicílio. Então, só que eu fazia, assim, intervalo, em horários que eu programava, que eu poderia estar nesse lugar, sabe? Você colocava, horário de amamentar não dá. E aí né? eu calculava isso daí, que eu tinha minha mãe ainda que me ajudava, né? Então, já dava uma força, né? Mas aí, a vontade de voltar era muito grande. E logo depois, 4 anos depois, eu tive Leonardo. Nossa. Que foi o segundo filho. Daí olhou pro Leonardo, não vou. Na verdade, o Leonardo, ele nasceu eu falei, se o Leonardo tivesse nascido primeiro, a Júlia, olha. Caramba. Mas ele veio assim, sabe, com uma força assim, que é muito grande. Então, o Leonardo precisava de ter alguém perto mesmo. Mas antes da gente chegar no Leonardo, na época da Júlia ainda, você começou a trabalhar como manicure. Mas você trabalhava como CLT. Trabalhava antes. Também. E como que você conseguiu trocar essa questão de salário, de valores? Como manicure você conseguiu suprir as necessidades que você tinha ali naquela época? Eu calculei, porque a hora trabalhada é fixo, né? É fixo quando você trabalha de CLT. Você vai fazer... Eu sempre pensei assim, Bruno, eu estou num espaço, eu estou trabalhando para uma pessoa, eu tenho que dar o meu melhor. Eu falo que o patrão, ele está pagando para você trabalhar. Então, eu nunca tive preguiça no meu trabalho. Então, se eu nunca tive preguiça para trabalhar para os outros, por que eu não ia dar o meu melhor trabalhando para mim? Sim. Então, daí, o que eu contei? Eu contei os dias que eu trabalhava, os horários que eu trabalhava e quanto que eu ganhava. E daí, eu fiz as contas de quanto que eu tinha que trabalhar para eu ganhar o mesmo salário. Que naquela época, aquele salário estava me suprindo. Então, eu fiz esse cálculo. E quanto tempo você conseguiu ganhar o mesmo salário? Porque eu sou muito falante, Bruno do céu. Então, assim, eu achei um nicho, assim, de senhoras
que não queriam sair da casa, às vezes diabéticas, pessoas que eram mais assim, que não tinham condições de sair da casa, e aí eu ia a domicílio. Então, esse valor era um pouco mais, assim, valorizado, né? E aí eu consegui, assim, eu fiz... só que, assim, sempre que eu fazia um curso, eu já saía fazendo, sabe? Eu era muito... Eu queria fazer. Tipo, você fazia o curso e já colocava em prática o que você Já aprendeu já há meia hora estava. atrás. Eu já falava que eu fazia. Daí eu já falava que eu fazia na fila do mercado, já falava para minhas amigas, para os meus parentes. Precisava de modelo, eu já pegava todo mundo, já treinava, já fazia. Então, eu sempre fui muito assim, tipo... Dias depois eu já estava... Mas você fazia esse tipo de ação porque as pessoas têm vergonha de fazer isso, Simone. É normal, as pessoas... Eu vejo muitos empreendedores começando, até eu falei esses dias, que a pessoa não fala o que ela faz. Ela vai numa fila no mercado e não fala o que faz. Ela vai numa reunião com amigos ou então numa confraternização. Às vezes o próprio filho não sabe o que a mãe faz direito. Porque a mãe não conta o que faz. As pessoas não falam o que fazem. Então, você fazia isso era natural, porque você é uma pessoa muito espontânea, ou porque você tinha uma necessidade de ter? Eu queria que aquilo desse certo. Eu acreditava, eu era manicure. Para todo mundo aí, tipo, eu tinha orgulho. Eu sou manicure e eu tô trabalhando e é tanto. Se você quiser, eu já marco para você. Era assim para todo mundo. Vamos da sua unha. Eu acho que eu não tinha muito como ter vergonha, assim, sabe? Porque eu venho de uma família que as pessoas já... Nós só temos gostamos de conversar. Família grande. Aquela família que fala tudo junto ao mesmo tempo. Isso, que é muito amor, muito ódio, sabe? Tudo Misturado. Mas precisa estar todo mundo junto, sabe? Então, eu tinha eu tinha uma gana, porque você vê o seu filho, ele faz você falar para as pessoas, ele faz você ter vontade. O que levanta você todos os dias até hoje? É eles. Até hoje, porque eu sei que a gente pode, que a gente deve. E que o boca a boca, ele é a maior ferramenta que eu já vi até hoje, como a gente trabalhando. Você faz um serviço, você deixa a cliente contente, daqui a pouco elas já estão contando para outra. Você tem que deixar isso aí lá na minha, que a minha é assim, ela faz assim. A sua faz essa massagem? E eu sempre fazia alguma coisa a mais. Sempre eu procurava trazer alguma coisa, um atrativo. Na unha, eu colocava o esmalte da semana, fazia a cadeirinha, colocava o esmalte lá. Aí, das clientes, eu sempre tive unha curta, porque daí depois eu já comecei a trabalhar com outras coisas. Eu não fiquei só na unha. Depois eu já fui colocando outras coisas que as clientes foram pedindo. Então, sempre eu mantive unha curta. Daí, o que eu fazia? Eu passava o esmalte, a situação. Ou eu ia na cidade de táxi, ou eu ia de a pé e conseguia trazer 2 esmaltes. Então, certeza que eu ia e voltava a pé, né? Então, daí, 2 esmaltes já eram 2 novos esmaltes. Aí eu já vinha, já colocava, pintava a unha, daí eu falava, olha, tem essas 2 novidades aqui. Ou, às vezes, se eu conseguisse comprar 5, estavam todos na minha mão. Esses são novos. Você quer experimentar? Isso a gente está falando de 24 anos atrás. Isso, de 24 anos atrás. Facebook, Instagram, TikTok. O telefone era na parede. Na parede é ótimo. O telefone era na parede. Não tinha esse negócio de internet, assim, nada. Aí foi quando as crianças estavam maior que tinham Orkut. Eu também nunca tive, sabe? Eu não tive ele. A sua rede social era você e as pessoas que estavam próximas. E todo mundo que... Era uma rede de verdade, né? Era uma verdadeira rede social. E eu não tinha conseguido fazer um banner, que daí já foi mais pra frente ainda, né? Que daí tinha banner e tudo. Que não tinha na minha época mesmo isso daí. Era mais assim... Nunca consegui pôr uma placa me identificando e nem fazer um cartão de visita. Mesmo assim, você sempre teve muitos clientes? Por causa que eu corria atrás. Se eu visse uma pessoa com a unha, aconteceu isso, viu? Mas eu consigo fazer. Eu falava que eu conseguia arrumar a unha dela. Eu era muito intrometida, né? Eu falava, ai, gente, eu vou conseguir fazer para você, você vai amar. Ou eu tenho uma coisa lá que eu consigo fazer para você. Eu queria que você experimentasse. Legal. Na verdade, eu transformava, eu passava uma segurança para a pessoa que ela não ia poder ficar sem ter o atendimento. Legal. Eu falo que
eu não sei como que eu tirava isso, mas eu tinha muita vontade que desse certo. Uhum. A questão que era dar mudasse. certo. Você aplicou ali sem saber vários princípios do empreendedorismo, né? E a experiência que a pessoa tinha com você era totalmente diferente da experiência que ela tinha com qualquer outra manicure. Né? Se a gente falar da massagem, se a gente falar do esmalte da semana, né? Se a gente falar que você olhava na mão, viu, eu resolvo isso pra você, a pessoa tava com problema, você tá resolvendo o problema. Você não tá falando, vou deixar sua unha bonita. Não, ó, sua unha eu resolvo isso pra você. Eu falava. Entendeu? Você resolve o problema. E é isso que vende, né? Mas e aí? Aí veio outro filho. Aí, né, quando o Leonardo nasceu, eu já fazia também depilação. E depilação era uma coisa que trazia bastante clientes, porque daí era uma coisa mais íntima e a pessoa confiava em você, né? Uhum. Então, daí, o Leonardo, ele nasceu com um problema de saúde também. Então, ele tinha apneia, problema respiratório, coordenação motora. Ele tinha aqueles ronquinhos, parecia um gatinho. Então, tinha que estar perto, né? Aí eu fui aprendendo outras coisas. Aí fui colocando outras coisas. Aí eu coloquei um cômodo na frente da minha casa e comecei a atender Aí eu tinha o meu negócio, né? O meu salão. É. Só que eu não tinha dinheiro para pôr nem piso no chão. Aí Onde que era o salão? No Jardim Brasil. Jardim Brasil. Eu morei no Jardim Brasil quase toda a vida. Hoje que eu moro em outro lugar, mas eu morei toda a vida na mesma casa por 30 e poucos anos. Nossa. Então, as pessoas sabiam onde eu morava. Sim. Queria me achar, sabia que eu estava ali. E aí, eu montei o meu primeiro espaço. O meu primeiro espaço, eu pintei o chão. Tinha contrapiso, eu pintei o chão. Aí eu falei para minha mãe que eu precisava da ajuda dela. Daí ela falou assim, menina, você tem certeza que é isso que você vai fazer? Aí eu já tinha aprendido a fazer, eu já estava começando o curso de cabeleireiro, já fazia sobrancelha, já fazia depilação. Eu fazia depilação na cama das pessoas, porque eu não tinha condição de comprar maca. Mas eu tinha feito um curso de um dia na perfumaria. Nossa. Que era 10 pessoas assistindo, a pessoa na maca, né? E dali eu saí depilando. Eu vi aquele dia, daí eu já passei que o valor revertia em alguns produtos, já tinha comprado. E comecei, eu levava lençol, forrava a cama das pessoas e ia de casa em casa fazendo também depilação. Falei, vai ter que dar certo isso daí. E quando eu montei meu espaço, eu emprestei um cartão da minha mãe. Aí eu fui lá e comprei tudo em 10 vezes. Então, nem sempre a gente tem ajuda, né? É o que eu falei. Antes de acontecer isso, eu corri atrás de fazer a minha parte, ir a domicílio. Não tem de um jeito. A gente tem que entender que a gente não dá para ficar tendo dó da gente. A gente tem que entender que a gente tem que fazer acontecer. Sim. Se você ficar assim, mas eu vou fazer quando eu tiver tal coisa. Se você ficar esperando ter tal coisa, nunca vai ter. Eu acho difícil. Eu sonho muitas coisas, mas eu vou agindo para que isso vá acontecer. Aí, esse meu ponto, ele era fora de série. Eu pintei o chão bem bonitinho, comprei as coisas em 10 vezes. Eu estava com cadeira de cabeleireira, maca para depilação, cirandinha para fazer unha, sobrancelha. Eu estava no paraíso. Tinha um banheirinho. O lavatório ficava metade entrando para dentro do banheiro para dar certo, porque eu tirei a pia para aproveitar o encanamento para fazer o lavatório na pia do banheiro. E era perfeito. Por quê? Porque as clientes entravam, eram bem atendidas e saíam muito bem cuidadas. Eu tinha uma cliente que eu não consigo esquecer dela, porque ela ia para o baile no CRI. Aí ela era uma senhora muito linda e ela morava próximo à minha casa, ela era costureira. Só que ela amava ir ao baile no CRI. Daí o que ela ia? Ela lavava o cabelo comigo toda sexta-feira e aí eu fazia a unha dela, fazia a escova para ela e eu virava e fazia uns cachinhos. Depois, quando eu terminava, eu virava o corte do cabelo dela que eu tinha feito, ficava todo virado assim, sabe? E ela, toda sexta-feira, ela falava, capricha, Simone, que essa semana você me deu sorte. Legal.
E era muito assim, porque eu amava as pessoas que eu trabalhava com elas, né? Que eu cuidava. Quanto tempo você ficou com esse salão pequeno? O salão pequeno, eu fiquei acho que fiquei uns 7, 8 anos. Ah, ficou bastante tempo. É. Mas aí teve reformas ou não? Não, foi melhorando. Foi melhorando com o tempo. Imaginei, né? Ele não ficou o espaço, mas ele mudou muito. Ele melhorou Uhum. bastante. Colocou piso. Já ficou outro salão. Mas era aquele lugar, né? As pessoas já gostavam daquele Qual foi o lugar. momento que você falou assim, ó, é isso que eu vou fazer da minha vida? Na verdade, o momento que eu falei que eu queria que isso desse certo na minha vida foi pela necessidade de ser mãe. Mas eu tive muitos retrocessos. Por quê? Por causa de ser uma mulher, cuidar dos filhos sozinha. O CLT quer dizer que é garantido. Uhum. Então, por várias vezes, eu me sabotei. Por várias vezes eu trabalhava de CLT, saía do meu serviço e trabalhava no meu salão. Então você chegou a voltar a ser CLT ainda, nesse tempo ainda? Trabalhei bastante ainda, só que depois eu saía do serviço e ia trabalhar. Daí chegou uma época que eu comecei a ter de novo clientes mais a domicílio. Daí, quando eu comecei a ter clientes mais a domicílio, eu peguei o que eu tinha e eu deixei guardado e comecei a atender a domicílio, porque eu comecei a dar aula. Aí foi a hora que eu comecei a trabalhar para o Fundo Social, dando aula, fui formada pelo Fundo Social. Eu participei de um curso que, se eu conseguisse me destacar, eu ia para o Fundo Social de São Paulo, na Água Branca, e eles iam me capacitar para eu voltar contratado pelo governo do estado, e aí eu ia trabalhar para o governo do estado, dando aula. Nossa. Então, Era o mundo perfeito para você. Eu não podia recusar, porque o que eu fazia? Enquanto eu estava trabalhando no salão, eu ia fazer curso no Fundo Social, porque eu não tinha um dinheiro de investimento, eu só tinha o dinheiro que eu ia colocando, investindo lá. Então, para o curso tinha gratuito e era de boa qualidade, eu ia para o Fundo Social fazer. Daí fazia os cursos, colocava lá no meu espaço e trabalhava. Só que daí teve essa oportunidade em um dos meus cursos. Até a minha amiga Bruna, que ela também já trabalhava na prefeitura, ela falou assim, eu não posso ir. Aí eu que fui. Então, aí eu fiquei, primeira vez, Bruno, que eu fiquei longe dos meus filhos. Nossa. E assim, tinha começado, era 2015, tinha começado, acho que você falar no WhatsApp, essas coisas. Sim. Porque para mim tudo é mais lento, essas coisas assim, sabe? Porque eu gostava sempre gosto de escrever. Então, eu não sou muito assim... De áudio, de vídeo? Sou péssima nessas coisas. Então, assim, eu escrevo, eu gostava da máquina de escrever, sabe? Que você tinha que pôr o papel para sair o que estava escrito. Você acho que não chegou a ver, né? Cheguei a ver. Só não fiz o curso de datilografia, mas cheguei a ver. 101 toques por minuto. Nossa, olha só. Da Hamilton ainda. Mas eu sempre fiz muito curso, assim, de empreendedorismo, fiz curso de recursos humanos, todas essas coisas da parte de gestão, eu também era muito interessada. Fazia no Senac. Legal. Então, eu sempre corri atrás, porque eu falo que o conhecimento, Bruno, ele cabe, ele não ocupa muito espaço. E ele te ajuda, ele é libertador. Quando você entende uma coisa, você não consegue deixar aquilo passar mais. Então, o que eu acho que é muito importante para uma pessoa? Aprender da forma correta, ter segurança do que está fazendo e investir, acreditar. Porque quem que é a pessoa que mais pode te sabotar, Bruno? É, você mesmo. Você entendeu? Só que esse ensinar no Fundo Social foi o que fez eu entender que era aquilo que eu ia fazer na minha vida. Então, você conseguiu ser a melhor, foi para São Paulo, fez o curso, então. Fiz o curso. Fiquei uma semana, aí sem falar com as crianças. Sem falar? Tipo assim, eu falava bem pouquinho à noite, né? Mas era caro, porque você tinha que pagar para ligar, para falar, né? Tinha que ter...
Aí eu falava só um pouquinho com as crianças, só à noite, porque o curso era o dia todo. À noite a gente tinha que fazer trabalho para entregar no outro dia. Foi 5 dias assim que, ó, eu falei, meu Deus. Caramba. Mas valeu muito a pena. Quando eu voltei com um contrato, né? Para Sim, trabalhar. Daí você ia trabalhar no que você queria. Na área que foi me levando para isso, né? Mas sim, eu sempre ensinei minhas clientes. Olha, você chega na sua casa, você faz assim, faz desse jeito, que daí você vai se sentir melhor. Passa isso, faz aquilo. Durante a semana, eu fazia unha, Bruno, aí eu falava para a pessoa assim, olha, você faz a mão essa semana e o pé. Na outra semana você faz a mão, eu troco o seu esmalte gratuito do pé, para ficar tudo novinho toda semana. Geralmente os pacotes são 4 mãos e 2 pés. Eu falava, mas para você não repetir o mesmo esmalte, 15 dias com o mesmo esmalte, eu só troco o seu esmalte, mas não vou cobrar nada de você. Ganhou cliente ali. Entendeu? Super. Eu fazia coisas que eu achava que não ia aumentar o meu custo, nem perder muito tempo com a pessoa, mas que para a pessoa ia fazer toda a diferença. Exatamente. Hoje eu vejo tantas dicas, né? Que nem diário da cliente. Eu fazia isso desde o começo, mas instintivo, né? Porque às vezes você conversa com a pessoa, ela conta que vai fazer uma viagem, caiu um dentinho do filho, levou o cachorrinho no médico, essas coisas assim. Tem assuntos, Bruno, que não é obrigatoriamente você conversar com a pessoa na outra vez. Principalmente assuntos polêmicos. Você vai deixar a pessoa à vontade. Porque, geralmente, ela vai preferir não estar com você, mas ter optado para outra coisa que era mais fácil para ela. Sim. Mas, depois que a pessoa saía, eu anotava a cor do esmalte que ela gostava, ou o shampoo que eu usei no cabelo dela, como que eu fiz o corte, detalhes do meu atendimento, que daí eu ia, tipo, quando eu atendesse ela, eu já ia saber como fazer, o que ela gosta. Eu lia antes a ficha da cliente para atender ela no dia que ela viesse. Você fazia uma espécie de Era um fichário mesmo. Eu colocava todas as minhas clientes assim. E daí, o dia que elas viam, eu agendava elas, aí eu ia antes, lia tudo que a gente já tinha feito, e depois eu fiquei pensando assim, isso quem faz e faz muito tempo, muito tempo, é um médico. Você já pensou? Porque o médico, ele é da sua família. Que nem o meu obstetra, ele foi da minha irmã, foi da minha cunhada, né? Ele cuidava da minha mãe. Aí ele já sabe que a minha mãe é a Cleusa, meu pai é o Paulo, e assim... Porque na família sabe tudo. Ele sabe tudo. Minha irmã, o menino dela, que tamanho que tá... Mas tá na ficha. O remédio que ele me deu, o que eu passei, como que eu tava. Tá tudo na ficha que ele lê antes, a hora que você chega e fala, caramba, esse médico... Esse médico gosta de mim. Nossa, tem o Dr. Edson, que ele é o otorrino, né? Eu falo, meu Deus, eu amo ele. Mas depois que eu fui entender que era a ficha dele. Mas depois, sim, quando ele fica a tempos, aí ele não vai precisar mais da ficha, porque a gente se habitua com a pessoa. Mas quantos pacientes um médico tem? Nossa... Imagina a manicure. Entendeu? Aí você criar essa relação, Bruno, como que tá? Como que foi sua semana? E daí? Como foi a viagem? Deu tudo certo? Coisas boas, tal? E são conversas assim, olha, pensando no que você gostou da semana passada, eu consegui ir até aqui da minha bairro até o centro, eu falava que eu ia ao centro, né? Sim. Aí eu consegui ir para o centro e aí eu consegui ver lá umas coisas novas. Eu gostaria muito de te mostrar. Então, eu sempre tinha esse tempo. Não atendi uma cliente junto com a outra, que eu acho desrespeitoso, mas aí é da pessoa. Eu gosto de atender clientes individualmente, para que elas tenham o momento delas, a experiência delas e gostem do resultado e que, assim... que elas possam ter um momento agradável. Porque toda mulher trabalha demais. Aí trabalha aquele salão cheio, muita gente falando para lá, gente para cá. Aí você vê a manicure sentada conversando com a outra, em vez de prestar atenção em você, entendeu? Pode ser que o salão esteja cheio, mas se a pessoa estiver focada na cliente, ela vai fazer um atendimento muito bom.
Exatamente. Mas aí o que a pessoa faz? Eu fico triste quando eu chego na fila do mercado e a caixa que está me atendendo está conversando com a menina do lado. Falo, gente, aí ela começa a pegar as frutas que eu escolhi e fazer isso aqui. Eu falei, não, ela não está fazendo isso. Eu vou ter que chamar a atenção dessa moça. Dá um curso para essa moça. Mas você entendeu que é essas as coisas que eu falo? Porque você tem que... Aqui, um cliente é seu bem maior. Sim. Não é? O cliente não é o seu ganha-pão. Sim. Você não precisa mimar. Você precisa ser uma pessoa inteligente. Você precisa dar a experiência para a pessoa que a pessoa mereça. Não é a classe dela, o poder financeiro. É o direito de, mesmo ela sendo médio, pequeno, tipo, seja pobre, seja rico, ela tem um atendimento de pessoa que é uma pessoa 5 estrelas de chão, uma VIP, né? Quando você acha que uma pessoa que... Eu tenho uma tia que ela fazia unha uma vez no ano. Nossa! Uma vez no ano. É só da manicure, né? Só judiação. Mas você entendeu? Ela cuidava de 3 filhos. Construiu a casa dela, pagava o terreno, era faxineira, e ela conseguiu o dinheiro no Natal, uma semana antes do Natal, para fazer a unha, dar uma soltadinha no cabelo dela, ela fazia um relaxamento e fazia a sobrancelha dela e um corte. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E quantas pessoas não são assim? Sim. Né? Hoje é diferente, hoje as pessoas tiram esse X para se cuidar. Mas você já pensou se a minha tia tirasse aquele... Aí eu falava para a tia, eu vou fazer para a senhora, porque, né, eu já sabia como que era. Aí ela fala assim, imagina, eu guardei esse dinheiro 1 ano para te dar hoje, né? Então, assim, era muito gostoso ela conseguir pagar. E muito gostoso eu conseguir dar aquele momento para ela. Fazia massagem nos pés dela, hidratava as mãos dela, que eram todas por causa de trabalhar na casa, né? Então, as unhas mais curtas, mas mesmo assim sempre cuidadas. Olha, você está falando bastante coisa, Simone, sobre atendimento. Né? O atendimento. E o atendimento, ele é um dos principais negócios, de qualquer negócio. Né? O atendimento, a experiência que o cliente tem... que hoje, se tem outras palavras, para tudo isso que você falou, tem outras palavras, mas é basicamente isso. Não precisa falar a palavra em inglês ou então trazer outras metodologias. Tem umas que são, mas eu não sei falar. Não precisa disso, né? Na verdade, você saber atender o cliente, você prestar atenção no que o cliente está falando. Tudo que você está trazendo hoje no podcast, a pessoa que está assistindo pode pegar um papel, uma caneta, vai marcando tudo, que isso é um curso. É um curso de atendimento ao cliente, que você já fazia naquela época, traz isso hoje para o Casarão, que eu vejo que as meninas aprendem isso. Eu tive a oportunidade de estar lá também fazendo uma palestra, percebi já que as meninas já fazem um trabalho diferenciado. Então você traz isso na sua essência, o atendimento ao cliente, né? E aí, me conta agora, passando um pouquinho para frente agora, essa mudança, sair desse salão pequeno e ir para um salão maior, você foi direto para o Casarão? Ou foi para algum outro lugar antes? Eu fui direto para o Casarão. Eu não consigo trabalhar para pessoas assim. Eu tentei um salão e fazer atendimento. Ela me pagava 50% e tal. Eu achei que ia ser legal. Eu não consigo por causa dessas conversas cruzadas, a limpeza, o jeito, todas essas coisas me pegam muito. E quando eu faço uma coisa, eu faço com carinho, com dedicação. Então, eu só podia fazer isso no meu próprio negócio, porque você não pode mandar na rotina de outras pessoas. É o cuidado, a seriedade da limpeza dos materiais. Na verdade, o Casarão, ele não começou como escola, ele começou como um salão. Eu convidei mais 3 profissionais. Aí elas vieram, as meninas, trabalhar com a gente. Aí é a mãe, a filha e a cunhada. Elas 3 vieram, elas saíram do espaço dela e vieram montar a sala comigo. Eu morava em cima com a minha família. Aluguei minha casa para poder ajudar na renda. E eu aluguei as salas com elas, daí para a gente poder montar um salão. Até o fundo comprei uma banheira para fazer um dia de noiva, todas essas coisas.
mas o ensinar não saía. Mas é que você tem muita coisa para você transbordar. Você já transborda. A sua essência já é essa. Nas conversas... Acho que eu tive 2 conversas mais longas com você. A primeira, que é quando nós nos conhecemos, e numa entrevista na rádio, que eu ouvi bastante. Mas você já transborda naturalmente. Então, toda a experiência que você tem, você é uma pessoa muito genuína, mas também é uma pessoa que consegue passar para as outras pessoas muito fácil, né? Muito fácil do que você viveu, que você aprendeu. Então, isso acabou... Eu, olhando de fora, vejo que isso trouxe que você virasse uma pessoa que ensinasse. Não apenas cuidasse das pessoas como consumidor final, vamos colocar assim, seus clientes, mas também cuidasse das pessoas, para as pessoas aprenderem mais a cuidar de outras pessoas. Foi isso que aconteceu no Casarão? O Casarão virou uma família, porque daqui a pouco a gente estava no Fundo Social, e aí eu comecei a trabalhar ali, aí eu achei que a gente ia conseguir melhor se eu me dedicasse mais ao meu espaço, eu pedi exoneração, e aí eu fiquei só lá. E eu recebi outros convites de volta para voltar para lá, porque o salário é pequeno quando você trabalha assim, né? Aí eu recebi mais 2 convites para voltar. Daí até ela falou assim, você vai ficar com esse seu salãozinho ou você vai voltar? Aí eu falei, eu vou ficar com o salãozinho. Né? Porque nesse caso eu já tinha tirado a Júlia do trabalho dela, já tinha pedido para ela vir comigo, para ela conseguir, porque é a parte de tecnologia, né? E fazer tudo. É tudo à mão, Bruno. Tudo que eu consigo, que eu faço, eu escrevo primeiro, sabe? Eu assisto aula, eu escrevo. Olha, isso aqui eu vou usar desse jeito. Aí eu chego lá, na Júlia transforma. Você entendeu? Aí ela transforma para poder as outras pessoas ver aquilo como... Como que fala, Júlia? Slide, né? PowerPoint. Aí ela faz acontecer, entendeu? Legal. Aí, por isso que eu falo que ninguém... As pessoas falam assim, porque tal pessoa famosa, ela conseguiu isso. Não, tem muita gente por trás. Tem muita gente por trás também para a coisa acontecer. Você move a sua família toda. Sim. No caso, eu tirei a minha filha, meu filho, aí meu esposo, que daí eu já estava casada. Então, daí, olha, já eram 4 pessoas que saíram de dentro de uma casa, acreditaram no sonho de uma pessoa e sacrificaram para aquilo dar certo. Porque não deve ser fácil, nem para você, como a gestora de tudo, nem para essas pessoas. Né? Porque tem um trabalho fixo, né? Eu vou sair acreditando no sonho da minha mãe ou no sonho da minha esposa, acreditando numa coisa que não tem muita lógica, vamos colocar assim. Não porque fazia não faz sentido. E para muita gente não faz sentido sair do emprego para empreender. Para muita gente não faz sentido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que as pessoas que não empreendem podem viver sem empreender. Mas eu já vi problema. pessoas 30 anos no mesmo espaço, construindo um patrimônio de uma outra pessoa, mas sem visão de que ela poderia estar fazendo uma coisa para ela. Mas pessoas corretas, 30 anos, você está eu não me imagino 30 anos trabalhando para uma pessoa naquele mesmo ritmo e tal. Eu me imagino 30 anos cada vez mais empreendendo, mudando. Eu tenho muitas ideias, Bruno, para mudar. Para esse negócio de dar aula, mas, tipo, eu tenho umas ideias, assim, loucas. Eu levanto à noite, eu escrevo, sabe? Eu sonho, eu penso. Eu vejo um seriado, alguma coisa, eu falo, olha, dá para fazer desse jeito. Olha, se tivesse assim. É uma visão empreendedora. Porque eu 100%. acho que dá muito, muito certo. Mas a questão, seja grato às pessoas que convivem com você. Tenha sempre o pé no chão. E não fique perdendo tempo com dó de você. Porque você tem que fazer acontecer. Não é a fulana chegar, o produto eu comprar, o negócio que está brilhando. Não. É você ali. É você. Se você andar, a coisa vai andar. Se você parar, tudo para. Simone, todo mundo saiu dos seus empregos, todo mundo foi pro Casarão, morando na parte de cima. Atendendo embaixo. Atendendo embaixo. Como que era esse fluxo de pessoas? Como que você administrou isso? E como que é hoje? Porque hoje você não mora mais no Casarão. Não moro mais. E como que foi
essa sua saída também, porque acho que deu uma dosinha de saída ali também, não deu não? Deu muita dó, mas ele cresceu, né? O casarão, ele praticamente me jogou pra fora, né? Você não saiu, Eu não tirou saí, você de lá. o casarão me pôs pra fora. O Simone já pode sair da sua... parar de alugar a casa, voltar pra sua casa. Você voltou lá para o Jardim Brasil. Não, agora eu moro no Moradas. Uhum. Que daí eu tinha... depois que eu parei de atender no domicílio, foi porque eu troquei a casa. Uhum. Daí Sim, no sim. Moradas eu não posso atender, né? Ah, sim, sim. Na Também é mais teoria. reservado também, é um lugar melhor para se viver com Sim, tudo. porque agora meu esposo trabalha viajando, então eu fico sozinha. A Júlia casou, o Leonardo mora na Patagônia. A Júlia, aquele bebezinho? A mesma? A mesma, você acredita que ela fez isso Meu Deus, comigo? acredito. O Leonardo mora desde os 19 anos fora, mora lá na Patagônia. Na Patagônia? E é um filho de uma mãe sozinha para cuidar de dois. Eu falo, Caramba. gente, ele fala espanhol fluente. Eu falo que eles viram muita coisa e eles se arriscaram muito. O Leonardo foi com um aplicativo do Workpackers, assim, e trabalhava em troca de moradia. E eu e a Júlia se virava para poder mandar dinheiro para ele comer. Uma mochila. Foi com isso que o meu filho começou. Caramba. Hoje ele faz vídeos, ele vende, até com a Eric, ele falou que ele vende os vídeos para as pessoas, ele arruma um Instagram, faz isso. Aí ele tem um drone, tem um celular, né, que seja compatível, e ele trabalha com imagem, audiovisual. Patagônia, ele trabalha com audiovisual na Patagônia. Na Patagônia. Que legal, que Na legal. neve. Nossa, é lindo. Deve ser, né? Maravilhoso, Ai, maravilhoso. meu Deus. Que legal, que legal. E aí você saiu de lá e hoje o casarão, como que tá hoje o casarão? O casarão, já formamos mais de 1.000 alunos no casarão. Quanto tempo? O casarão hoje está completando, 5 anos, sim, mas foram 1.000 e quantos alunos que foram formar? Sei que a gente pode falar que do casarão foram mais de 1.000 alunos formados, capacitados. O que eu consigo fazer? Acompanhar eles. Qual que é a dimensão do casarão? Ele atinge mais de quantas cidades na região? 13 cidades hoje. 13 cidades. Pessoas que vêm de fora, conhecem o casarão e ficam com a gente no casarão. Se tornando cada vez mais referência no setor, né? A gente consegue trazer VIP para quem está fora, moldar o curso com a necessidade de quem está indo embora. Então, a gente consegue, por não ser uma franquia, a gente consegue adequar e capacitar a pessoa na necessidade que ela tem. Né? Legal. Então, a gente consegue fazer o curso de acordo com o que as pessoas têm. E tem os módulos clássicos, né? E daí são os cursos mais frequentes. Cabeleireiro, manicure, maquiagem, design de sobrancelhas. São eles que são os carros-chefes que a gente trabalha lá, né? Caramba, Simone, então de uma mulher que, pela filha, não queria mais trabalhar na CLT, fechado, questão de horário, virou manicure, uma manicure que conversava com todo mundo, super espontânea, todo mundo gostava, e hoje tem uma referência em ensino na área da beleza. Você imaginou lá atrás, que você ia começar a virar referência na área da beleza, na questão de ensino? Não fazia ideia. Eu tinha só a certeza que eu tinha que dar certo. A minha única certeza é que eu não podia falhar. Mas, assim, 5 anos de casarão, nós passamos por pandemia, nós passamos por uma crise muito grande. E eu ver que a gente sobreviveu. Bruna, eu passei todos os momentos na Silva Jardim, na Campos Sales, vi todos os salões. Eu chegava a sair fazendo oração na rua, assim, para que todas as pessoas que eram da área da beleza, como eu sabia o quanto eles estavam sentindo. Porque não poder atender, porque o nosso serviço é totalmente de atendimento, né? A gente não consegue vender outro tipo de serviço. Então, quando eu vi que o profissional não podia, o que ia ser de nós? O que ia acontecer com a gente? E sempre, Bruno, eu respeitei as normas do governo, não fiz nada escondido, fiz tudo dentro da lei, porque eu falo que você tem que andar certo para as coisas acontecerem certas.
Então, eu acho que você tem que ser o mais correto possível para que você consiga que as suas coisas vão para frente. Exatamente. E aí, o dono do prédio já entendeu, tem aluguel, tem tudo isso, né, Bruno? Eu não tenho prédio próprio. Então, aí, ó, o que você tem que se preocupar? É aluguel, é água, é luz, é internet, é descartáveis. E são várias coisas também. Daí, hoje nós temos, 7 professores no quadro de funcionários. Então, assim, fala, meu Deus, eu tenho funcionário. Exatamente. E são colaboradores, né? Eu falo que tudo vai da maneira que você fala. E todos que estão lá têm um amor muito grande pela beleza e pelo ensino. Pegar na mão, Bruno, fazer aquele... Porque a gente vê que a internet tem muitos cursos online, mas é muito diferente de você... Só a experiência que você passou aqui no podcast já seria um curso. Tudo que você falou sobre atendimento, e não estou falando por falar para você estar aqui não, mas se você pegar tudo isso que você falou sobre atendimento, sobre olhar para o cliente, sobre fazer algo a mais, sobre prospectar, que é prospecção que você fazia na fila do supermercado, prospectar, tudo isso já é um curso. E curso de internet, não desvalorizando, pelo contrário, tem cursos excelentes, cursos eu ótimos. compro. Eu também compro, minha filha comprou um até essa semana, a gente consome muito. Sim. Mas para quem gosta, eu, por exemplo, eu gosto muito do presencial. E para quem realmente quer aprender de uma maneira diferente, isso que você passou aqui em meia hora é muito valioso. Se as pessoas entenderem essa essência que você falou aqui, a gente vai ter empresas melhores. Nós teremos empresas melhores. Nós teremos pessoas ganhando mais. E é isso que as pessoas não entendem. E ao final de tudo, tem uma coisa que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Tudo gira em torno de servir o outro. Servir as pessoas. Tudo que você faz hoje na área da beleza, tudo que você faz hoje como profissional da beleza, você está servindo as pessoas. É servir. Você está servindo. Então, servir. tudo gira em torno de servir. Né? Às vezes, no momento que você teve a Júlia e assim por diante, assim foi, você está servindo as pessoas. E a vida te devolve isso de alguma maneira, de alguma forma. E a vida está te devolvendo, né? Cada vez mais. Quantas bênçãos, né? Você é mãe, né? Eu sou pai, então quando a gente fala dos nossos filhos, a gente, a gente sabe que essas são as nossas bênçãos, né? Isso. E aí, pra gente, os nossos filhos crescendo, né? E tendo suas famílias, e desenvolvendo caráter, desenvolvendo empreendedorismo, entendendo a nossa luta, não tem nada que pague tudo isso. E nada também pode apagar a nossa história. E esse é o legado que você está deixando no Casarão, né? Eu acho que o que é muito gostoso é as pessoas falarem para a Júlia assim, Júlia, eu estava morrendo de saudade de vocês, não vi a hora de estar aqui, porque o primeiro contato sempre é a Júlia, né? E aí as pessoas sabem que o Léo tá fora, daí eles sempre perguntam como que tá. Então, eles conhecem a minha família, eles sabem como que a minha família é. Então, todo mundo, eles entendem que a gente se junta ali e a gente move para que todos nós funcionamos, para que todos nós estejamos bem. Eu falei para a Júlia que o interessante é que isso prospere, que isso continue. Há um ano atrás, eu tive um problema de saúde e eu tive que ficar fora. Aí você fica pensando, será que a sua empresa, Bruno, vai funcionar sem você? E quando aconteceu isso e tudo continuou funcionando, eu tive muito orgulho, porque eu vi a mulher, que era aquele bebezinho, ela se tornou. Exatamente, né? Exatamente. Ele se tornou, está crescendo cada vez mais. E o futuro é ela, né? O futuro é ela. E me pagando para eu ficar na praia. Exatamente. Simone, maravilhosa história. Quero agradecer você, a Júlia também por ter vindo aqui, participado comigo do podcast. Muito bacana mesmo. Eu falei agora também pro Pedro, né, que eu conversei agora de pouco. A gente não pode deixar nossas histórias escondidas. Nunca, né? Sempre tem alguém que vai ouvir, sempre tem alguém que vai se inspirar. A sua história é super inspiradora também. Parabéns por isso. Que a gente consiga impactar muitas pessoas, muitas empreendedoras ou empreendedores que vejam que é possível sair de uma manicure, né? Que era CLT, depois de um salãozinho pequenininho, sem nem piso. Sem investimento. É possível ter um casarão.
Vira um casarão. Vira um casarão, tudo isso. Mas trabalhando com honestidade, servindo ao próximo, orando pelas pessoas, não só por si, né? Tanta coisa que você passou que hoje você vê os frutos, né, do que você plantou. Isso é muito bacana para que a gente possa passar para as pessoas. Então passe sempre isso para todo mundo, que vai ser muito importante. Obrigado, Simone. Eu agradeço, Bruno. Foi um privilégio estar aqui com você. Que bom. A Júlia também. Obrigado, Júlia, por ter vindo aqui, viu? É gostoso ver a forma como você conversa com as pessoas e dá essa oportunidade para a gente contar um pouco da nossa história. Obrigado. Perfeito. Obrigado, gente. Ó, e você que tá ouvindo, você que tá acompanhando a gente, tanto no YouTube, no Spotify, pode seguir também Casarão da Beleza. É Casarão da Beleza, Júlia? Casarão da Beleza Itapê. Casarão da Beleza Itapê, tá? Pode seguir, tá? Se você quiser conhecer, qual que é o endereço? Eu não lembro de cabeça. Silva Jardim 124. Silva Jardim 124. Mas procure aí no Instagram, você vai achar, tem endereço, tem tudo certinho, para você conhecer um pouco mais aí do Casarão da Beleza, tá? Você que é da região quiser fazer curso, aproveite não só o curso, mas também aproveite todo o conteúdo que a Simone vai te trazer, porque é muito bom, gente. É muito bom mesmo, tenho certeza. Ó, tô falando de coração. Para você que é da área da beleza, procure Casarão e aproveite ao máximo da Simone, porque ela tem muito a agregar na vida das pessoas, viu? Obrigado mais uma vez, Simone. E você que está ouvindo, até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais.